Oi, gente! Vamos hoje para a pergunta da Skyflower, que falou assim: distensão abdominal persistente e não responde à dieta Low FODMAP. O que fazer? Primeiro, vamos esclarecer o que é uma dieta Low FODMAP. Se você não sabe o que é dieta Low FODMAP, a gente tem uma série de lives está aqui no canal. Vou deixar os links das séries de lives. Então, tem vários conceitos importantes que a gente precisa entender do que são as estratégias Low FODMAPs. Mas, basicamente, é uma estratégia em que a gente faz um protocolo de retirada de alguns alimentos, de carboidratos fermentáveis, e isso vai facilitar no tratamento de muitas doenças que têm como base essa distensão abdominal, aquelas pessoas que ficam com muitos gases, que ficam estufadas ao longo do dia, ou elas acordam já com essa sensação de desconforto, ou no final do dia elas ficam com muito desconforto. E isso requer uma série de passo a passo para fazer a retirada desses alimentos, depois fazer a reintrodução, e aí você realmente ter o sucesso no tratamento. A grande questão é que algumas pessoas, mesmo fazendo a estratégia Low FODMAPs, ainda ficam com esses sintomas de distensão abdominal. Então a gente precisa investigar o que pode estar por trás disso. Eu vou mostrar aqui nesse slide para vocês quais são as outras 4 principais razões em que a gente pode ter aí, que pode levar a esse processo de distensão abdominal, que aí dificulta muito a resposta à estratégia Low FODMAP. A primeira delas é alergias, sensibilidades e intolerâncias. Então, você pode ter outras alergias, outras sensibilidades e intolerâncias que não necessariamente estão envolvidas lá com os alimentos que têm FODMAPs. Eu vou mostrar e explicar alguns desses. Outra razão são as alterações do nervo vago. O nervo vago é um canal de conexão do intestino com o nosso cérebro, então ele é super importante para poder mandar as mensagens dessa conexão, desse eixo intestino-cérebro, então está muito relacionado com as nossas questões de ansiedade, emocionais. Então, muitas vezes você pode sentir esse desconforto porque a alteração do nervo vago vai interferir na sua digestão. Se você não consegue digerir direito os alimentos, isso também vai aumentar a sua distensão abdominal. A outra razão, que é uma razão bastante comum e que as pessoas ainda não estão muito atentas a isso, é uma síndrome chamada leaky gut, que é a síndrome do intestino permeável. O intestino ele fica tão frágil, as células intestinais que eram para estar ali fazendo uma barreira para a entrada de algumas toxinas, ele fica frágil e várias toxinas alimentares elas começam a entrar e isso causa também mais inflamação e mais desconforto, mais distensão abdominal. E uma outra razão que é super importante para ser investigada é o desequilíbrio do sono. Então, muitas pessoas começam a fazer uma série de restrição e essa restrição muitas vezes está deixando você mais ansioso e aí você dorme menos, só que esse dormir menos acaba levando a esse processo de mais distensão abdominal. E nesse slide em que eu mostro essa relação de outras alergias, sensibilidades e intolerâncias, é super importante também a gente entender a diferença entre eles. Não necessariamente a gente precisa fazer um exame, um teste muito específico para identificar se você tem alguma alergia ou intolerância a determinados alimentos. Muitas vezes a gente fazendo um protocolo de retirada, de exclusão e depois reintrodução, a gente já consegue identificar quais são esses alimentos. Obviamente, se você tem algum exame que complementa isso, vai facilitar muito no nosso diagnóstico e diferenciar o que é cada coisa. Se você tem uma alergia, se é sensibilidade ou se isso é intolerância. Então aqui nessas reações adversas aos alimentos, a gente pode dividir elas em 2 categorias. Aquelas que são mediadas por alergias alimentares e existem vários fatores do sistema imunológico que podem reagir a isso e também a doença celíaca. A doença celíaca ela não é uma alergia alimentar, ela é uma doença autoimune que está relacionada aí ao consumo do glúten. Do outro lado, nós temos as intolerâncias alimentares que não são imunomediadas. O que é isso? Não envolve o sistema imunológico. Muitas vezes pode envolver alguma questão metabólica, que é a dificuldade de você produzir uma enzima. Então, por exemplo, na intolerância à lactose, o que acontece? Você tem uma deficiência na produção de uma enzima, que é a lactase. Então, isso é uma intolerância metabólica, você não tem a enzima que vai degradar, que vai quebrar, e aí quando você ingere os alimentos que contêm lactose, os laticínios, você vai ter esse desconforto intestinal.
Outra forma de intolerância, ela pode ser também farmacológica. E isso é muito comum nos indivíduos que consomem cafeína. Então, a cafeína, para algumas pessoas, você pode dizer que é intolerante à cafeína porque essa intolerância farmacológica envolve uma enzima que é produzida no fígado. Quando a gente consome o café e alimentos ricos em cafeína, essa cafeína ela precisa ser processada no fígado, só que algumas pessoas têm uma dificuldade também nessa enzima. Então, essa dificuldade de processamento faz com que você tenha mais reações relacionadas ao consumo da cafeína, maior essa sensação de ansiedade, um maior desconforto também nos alimentos que contêm cafeína. Então, a gente pode dizer que isso é uma intolerância farmacológica. Tem as intolerâncias tóxicas, né? Então, os alimentos que estão ali intoxicados, obviamente isso vai gerar uma série de desconforto. E tem as causas não definidas ainda, né? Então, tem uma série de coisas que ainda não estão descritos totalmente, porque pode influenciar ou pode estar envolvido uma série de coisas, dificuldade do sistema imunológico ou os outros fatores que eu vou falar mais adiante. Nesse próximo slide, o nosso ponto que eu falei em relação à alteração do nervo vago, que é um dos fatores que faz com que algumas pessoas possam ter essa distensão abdominal persistente, as alterações do nervo vago ela pode levar a constipação, refluxo, depressão, a essa maior distensão abdominal e síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica. Então, além da distensão e dos desconfortos, você também vai se sentir muito mais fadigado física e mentalmente. A obesidade também, porque o que acontece se falta essa comunicação, as pessoas podem ter alteração do seu comportamento alimentar, elas vão consumir muito mais alimentos, né? Vão ter dificuldade em se sentir saciadas, então elas vão comer muito mais do que elas deveriam e vai aumentar o processo inflamatório. Então, quanto mais inflamação, mais o intestino ele fica ali sensível, isso pode causar também maiores dificuldades e maiores distensão. E o terceiro ponto que nós falamos é a leaky gut, né, que eu vou colocar aqui no slide para vocês. Esse primeiro slide, a gente vai ter uma relação de como que é essa simbiose da resposta normal ao alimento. Eu consumo um alimento, meu intestino ele vai ali processar aquilo, já passou ali pelo processo de digestão. Quando ele chega no intestino, vai passar por uma série de reações em que ele vai ser absorvido, ele vai ser bem tolerado. Então, essa é a forma normal em que o alimento, o nosso intestino, ele vai responder de forma adequada aos alimentos. E a gente considera isso quando existe também uma simbiose entre as bactérias que estão ali presentes, com toda essa característica de resposta a esse alimento que está entrando. Então, o que faz essa resposta acontecer normal é esse equilíbrio do nosso sistema imune. Esse sistema imune saudável vai fazer com que o seu intestino ele consiga ali ter essa resposta normal aos alimentos. As suas células intestinais elas também vão estar saudáveis, com boa proteção, para que essa resposta aconteça de forma adequada. Porém, no leaky gut, que é nesse próximo slide, o que é esse leaky gut? A gente tem esse exemplo aí, que é quando essas células do intestino elas ficam mais frouxas, os alimentos, mesmo que eles possam ser considerados saudáveis, mas algumas substâncias presentes neles, mas pior ainda se não for um alimento saudável, eles vão entrar e o nosso sistema imunológico, se ele tiver enfraquecido também, ou ele tiver uma hiperresposta, isso vai causar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai causar todos esses sintomas principalmente de distensão e desconforto intestinal. No próximo slide, vocês vão ver aqui os fatores que vão aumentar esse leaky gut. O que causa essa permeabilidade, né? Só o sistema imunológico está frágil? Não necessariamente, mas existem alguns gatilhos, alguns alimentos e alguns componentes que podem piorar isso, como, por exemplo, o próprio glúten. O glúten, ele tem o fator dele, principalmente a gliadina do trigo, ele faz com que essas celulinhas que eram para estar mais juntas, fazendo essa proteção de barreira, elas vão ficar cada vez mais frágeis. Toxinas bacterianas, então quando a gente tem esse desequilíbrio da microbiota, então a gente tem bactérias, muitas bactérias patogênicas, ou seja, aquelas bactérias que vão causar malefícios ao seu corpo e elas vão produzir cada vez mais toxinas que vão aumentar esse leaky gut.
Inflamação crônica, então dependendo da doença, principalmente doenças autoimunes ou outras doenças crônicas, até diabetes e uma série de outras doenças que têm como base a inflamação crônica, isso também aumenta o risco para o leaky gut. O estresse emocional, bebidas alcoólicas, alguns medicamentos como, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais e algumas drogas, aquelas drogas inibidoras de bomba de prótons, né, os muito conhecidos, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Então esse é o combo aí de que vai aumentar a síndrome do intestino permeável. E quais são as estratégias então para responder a pergunta da Skyflower, né? O que fazer nesses casos? Então, primeiro tentar identificar se existem, né, as outras alergias e intolerâncias, ver se realmente tem uma questão ali do nervo vago, ver se tem alguma questão relacionada à síndrome do intestino permeável e também a qualidade do sono. Observou tudo isso, o que podemos fazer? Reduzir a inflamação, então começar com uma estratégia, além da Low FODMAP, começar com uma estratégia anti-inflamatória e fazer uma suplementação para isso. Então, por exemplo, suplementar com ômega 3, suplementar com curcumina, ou com outros componentes que têm uma ação anti-inflamatória. E esse protocolo de baixo teor de FODMAP ser associado com esses alimentos que também vão lhe prejudicar. Se você identificou outras intolerâncias e outras alergias, fazer a retirada deles também. Fortalecer a barreira intestinal e o sistema imunológico. O fortalecimento da barreira intestinal a gente faz muito com a suplementação com glutamina e glicina, ajuda bastante isso. Fortalecer o sistema imunológico, a gente pode fazer isso de diversas formas, com compostos simples que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, como por exemplo o própolis. Equilibrar neurotransmissores, né? Porque daí você vai equilibrar todas essas questões emocionais, então GABA, glutamato, dopamina, acetilcolina, serotonina, tudo isso vai ajudar muito nessa comunicação do nervo vago também. E considerar a suplementação com alguns adaptógenos, que são ervas e substâncias que vão ajudar nessa resposta ao estresse. O 5-HTP tá aí, que ele é um precursor da serotonina, então para algumas pessoas isso pode ser interessante. Probióticos também, então dependendo da pessoa, a gente não pode generalizar que probióticos vai funcionar para todo mundo, para algumas pessoas podem até piorar essa sensação de distensão abdominal, então a gente escolhe cepas específicas de probióticos para reduzir essa distensão abdominal. Algumas fibras que não fermentem muito, né, que não causem mais esse desconforto, eu coloquei alguns exemplos aqui, que é da goma cássia purificada e o psyllium. Melhorar a bile e enzimas digestivas, porque isso é importante, porque muitas vezes essa dificuldade com essa distensão é porque vão chegar alimentos ali no intestino que não foram bem digeridos. Então, digerir bem, mastigar bem e melhorar o processo de digestão com a bile e enzimas digestivas, a suplementação com enzimas digestivas ela pode até acontecer em curto espaço de tempo. E o jejum intermitente, que ajuda também a equilibrar todo esse processo. Se você vai melhorar ali o ritmo circadiano, a qualidade do sono, não consumir alimentos à tarde da noite, então sua última refeição ser no máximo 8 horas da noite, isso vai ser bastante interessante para encontrar uma estratégia que funcione associada à estratégia Low FODMAP para essas questões de distensão abdominal persistente. E se você se interessou e quer saber um pouco mais sobre o que é a estratégia Low FODMAP, eu vou deixar um link aqui embaixo do nosso curso, que é exatamente sobre a estratégia Low FODMAP. E ele é feito tanto para você que é leigo, que quer entender um pouco mais e que sente todos esses desconfortos ou já tem o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, como também para os profissionais que querem entender um pouco mais sobre as estratégias, se aprofundar e ter mais ferramentas para atuar dentro do consultório.